Olá, querido inscrito. Olá, você, investidor de criptomoedas. Saudações de acordo com o horário que você estiver assistindo esse vídeo. André Renato aqui. Tudo de melhor para você. O que acontece é o seguinte: a Binance bloqueou alguns saques por uma inusitada questão. Segundo alguns investidores que operam na Binance, no momento que eles foram fazer os seus saques, a Binance colocou ali uma exigência inusitada: declaração renda. No nosso canal lá do Explosão Cripto, vários investidores, várias pessoas que estão no canal comentaram sobre isso, pediram que eu fizesse aqui um vídeo sobre esse tema. Mas antes de eu falar sobre o bloqueio da Binance, eu vou apresentar para você aquilo que você já sabe: a regulamentação das criptomoedas no Brasil, que estão dando origem, essa regulamentação está dando origem a esse problema na Binance. E uma coisa eu vou dizer para você: a Binance foi a primeira a se organizar diante da lei brasileira. As outras também terão que fazê-la, né? Se você quiser continuar tendo investimentos em corretoras que estão regulamentadas no Brasil, todas vão passar por esse escrutínio, não só a Binance. A Binance pode ser a primeira. A lei foi sancionada agora, em novembro, e tem 180 dias para entrar em vigor. A Binance pulou na frente, provavelmente por ser a maior e provavelmente por já estar se preparando para o novo cenário no Brasil. As outras também terão, a não ser que você tenha o seu investimento em exchanges que não estão regulamentadas no Brasil. Aí fica a seu critério. Vou trazer para você a matéria da Forbes, falando sobre a regulamentação das criptomoedas aqui no nosso país. Depois eu vou trazer também uma outra matéria para fortalecer ainda mais a questão da regulamentação. Criptomoedas com regulamentação, o que muda para o investidor? Proposta aprovada pelos deputados deve permitir controles melhores pelas autoridades, mas não separa o patrimônio da corretora e o dinheiro do investidor. Matéria da Forbes, Eduardo Mira. Essa matéria foi escrita no dia 1º de dezembro. O crescimento das criptomoedas no cenário global tem levado os governos de vários países a buscar formas de regulamentar as operações desses ativos, visando inibir práticas criminosas, oferecer mais segurança, além de reavaliar os critérios relativos à sua tributação. Cada país entende as criptomoedas de forma diferente. Certamente teremos um longo caminho pela frente, até que a regulamentação em nível mundial alcance algum consenso e defina uma conduta clara, tanto para o licenciamento quanto para transações comerciais. Vejo isso como um processo bem natural, afinal, a nova forma de transação financeira, com características específicas e que muda paradigmas nos mercados, não tem como se consolidar se não passar primeiramente por um longo período de ajustes e definições. Isso tem sido assim desde que os babilônios criaram as primeiras cédulas em argila, há cerca de 4.000 anos. Na semana do dia 1º de dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou o marco regulatório de criptomoedas e agora o projeto de lei segue para a sanção presidencial. Você que opera ou pretende operar com criptoativos, certamente está se perguntando o que realmente vai mudar, e principalmente se essa mudança é para melhor ou para pior. Entre os principais pontos da lei das criptomoedas está a regulamentação mais clara das exchanges, cujas operações passarão a ser fiscalizadas pelo COAF, Conselho de Atividades Financeiras. Além disso, essas corretoras precisarão de licença para funcionar no Brasil, e as normas para a concessão dessas licenças devem ficar a cargo do Banco Central através da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Vejo isso de forma muito positiva, na medida em que expurga os aventureiros de ocasião do mercado e privilegia empresas sólidas e regidas pelas boas práticas de compliance e governança, propiciando mais segurança ao mercado como um todo. Galera, o que eu venho falando para vocês há bastante tempo, aquele Bitcoin raiz, aquela criptomoeda raiz, aquele investidor raiz, que usava o seu dinheiro em criptomoedas para se livrar de imposto de renda, para fazer um investimento onde o governo não colocava a mão, para se esconder, para poder ter uma margem de lucro interessante e não ter que pagar imposto por esse lucro. Essa época acabou. Eu venho falando isso com vocês desde que eu comecei a falar de criptomoedas aqui no canal. E quando eu comecei a falar de cripto aqui em janeiro de 2022, eu já venho trazendo para vocês a questão da regulamentação, que ninguém ia escapar. O mercado de criptomoedas ele ficou muito grande e vai ficar muito maior. Porém, ele vai passar, sim, pelo escrutínio das regulamentações. Todos os governos
de todos os países vão querer saber o que está acontecendo em criptomoedas, vão querer pegar a parte dele. Desde a época da Babilônia, quando inventaram o dinheiro em argila, já é assim. Os governos pegam um pedaço. Isso é no mundo inteiro, isso é em qualquer setor, isso é em qualquer situação. Nas criptomoedas não seria diferente. E agora começou a regulamentação a nível mundial. É só dessa forma que o mercado de cripto vai dar esse pulo que a gente tanto espera. Você analisa alguns vídeos que falam do Bitcoin a 150 mil dólares, a 300 mil dólares. Tem gente dizendo que o Bitcoin vai bater $1 milhão. Você acredita que uma moeda tendo um valor de $1 milhão, fato que eu acho exageradamente longo esse preço, grande demais, mas, enfim, eu não sou especialista em Bitcoin, quem sou eu para falar? Você acha que esse mercado enorme, como pode se tornar, vai ficar na mão de pessoas como eu e você, sardinhas, ou empresas sem regulamentação? Impossível. Somos 8 bilhões de habitantes no mundo. Todos os habitantes do mundo economicamente ativos serão alcançados pelos CBDCs, pelas moedas digitais dos respectivos países. As moedas digitais, os CBDCs, vão andar em paralelo com as criptomoedas. Mas é claro que haverá um encontro entre esses dois mercados. Pessoas que vão criar o costume, que serão doutrinadas a usarem o CBDC, a moeda digital do seu respectivo país, essas pessoas elas vão andar paralelamente a nós, que andamos na linha das criptomoedas. Sempre deixando claro para você que CBDC, moeda digital, não tem relação com criptomoedas, são universos paralelos que podem se encontrar, mas não necessariamente se encontrarão, ok? Mas as pessoas que serão doutrinadas a usar moeda digital, CBDC, elas vão criar a prática que o Pix no Brasil já está fomentando. É claro que essas pessoas, quando olharem o mercado de criptomoedas com as vantagens e desvantagens do mercado, elas vão querer fazer uma jornada cripto. E elas já vão estar preparadas emocionalmente para entender como funciona um dinheiro digital. É impensável que o governo federal de qualquer país não vai querer abocanhar um pedaço desse mercado de criptomoedas. É claro que sim. Então, galera, é melhor se preparar emocionalmente, mudar o chip, ok? Criar uma mentalidade de abundância, largar essa mentalidade fixa de que, é assim o mercado, eu só gosto dele assim. Esquece, esse mercado escondido, esse mercado que você conheceu de criptomoedas, que não precisava pagar imposto, isso não vai existir mais. Ou vão criar um novo mercado, novamente escondido do governo federal, com criptografia que o governo não alcance, ou você deve sair do mercado, porque não tem como, terá que pagar imposto, dentro daquelas regras, dentro da regulamentação. Errado ou certo, é assim que funciona o mundo desde que o dinheiro foi inventado. O que o investidor ganha com a regulamentação? Em princípio, a regulamentação é positiva para o investidor, pessoa física, que passa a ter um órgão a quem recorrer, caso se sinta lesado em algum tipo de operação. Aquelas famosas pirâmides de Bitcoin, que já causaram tanto prejuízo a milhares de desavisados, podem estar com seus dias contados, já que a fraude com criptomoedas passa a estar contemplada de forma mais abrangente no Código Penal. E aqui fica um registro muito importante. Pirâmides não têm relação com Bitcoin ou criptomoedas. É muito importante que seja dito. Pirâmides fazem de tudo, de gado a bolsa falsificada, de relógio a perfume, de produto farmacêutico a viagem. Pirâmide tem de tudo. E só existe pirâmide porque tem um esperto achando que tem um bobo para ele dar a volta. Percebe? E todo dia um bobo sai de casa para encontrar com esse esperto. E esse bobo ganancioso acha que ele vai dar a volta no esperto. E aí, quando eles se encontram, o esperto faz uma proposta que o bobo se sente poderoso. E ele pensa assim, o bobo pensa, vou dar uma volta no esperto. E aí ele entra, por causa da ganância, ele entra no projeto do esperto. E aí, no primeiro, no segundo, no terceiro mês, o bobo se enche de euforia, porque ele está sendo temperado pelo esperto. E aí, quando o bobo se vê dono da situação, ele triplica o aporte dele. Aí o esperto dá o golpe fatal. É por isso que existe conto de vigário, é por isso que existe pessoas perdendo dinheiro, porque sempre tem um bobo se sentindo esperto e tem um esperto se passando por bobo. Quando esses dois se encontram, já era, o esperto sempre vai se dar bem, porque ele foi talhado a isso, ele é estrategicamente pronto para isso. E o bobo, coitado, ele se
sente esperto porque é ganancioso e sempre vai perder. E é muito importante que você não confunda ganância com ambição. Ganância é você querer sobressair-se, é você querer chegar mais longe, é você querer tudo na tua vida passando por cima de qualquer coisa. Esse é o ganancioso, que não respeita os valores, que não respeita as pessoas, que não respeita o meio ambiente. Nós, no coaching, falamos que para você ter uma meta que seja sustentável e que seja uma meta do bem, ela deve ser ecológica. Então, o ganancioso não é ecológico, porque ele não respeita nem o ser humano, ele não respeita as coisas da natureza, ele não respeita nada. Ele quer só para ele. O ganancioso passa por cima de tudo. Por isso que, na maioria das vezes, o ganancioso, no final da linha, ele se dá mal. Já o ambicioso, ele quer para ele, e não tem nenhum problema nisso, mas ele quer para os outros, ele quer para a comunidade, ele quer para o próximo, ele quer para a natureza, ele quer para o ambiente. O ganancioso só quer para ele. O ambicioso quer para ele e para os outros. O ambicioso, ele quando pensa em algo que vai favorecê-lo, ele pensa se esse algo vai favorecer a outra pessoa, se vai favorecer ao ambiente que ele está inserido, se vai favorecer a natureza. E desta forma, as duas coisas se conectando, o ambicioso segue o seu caminho. Ser ambicioso é tudo que você precisa ser para evoluir na tua vida. E ser ganancioso é tudo que você não deve ser, porque o ganancioso sempre paga um preço muito alto. Então, pirâmide está relacionada com ganância, com aquela pessoa que acha que vai encontrar a varinha mágica e vai fazer pirlim-pim-pim e tudo vai mudar. Sem ônus, nada acontece. Você quer o bônus? Então aceite o ônus. Sem ônus, sem bônus. No pain, no gain. Essa é a verdade. Se você quer chegar no lugar mais alto do pódio, você tem que dar a sua parte de contribuição. Você tem que sofrer mesmo a dor da vitória. Não entra nessa de que, eu sou vitorioso e não me esforcei. Isso não existe. O melhor negócio que existe no Brasil é o despachante imobiliário que trabalha no cartório. Porque quando chega ali o herdeiro que vai passar para o seu nome um bem, na maioria das vezes, esse herdeiro, principalmente quando ele está recebendo um bem, esse herdeiro vende o bem por um preço muito menor do que ele vale. Porque esse herdeiro, ele não sentiu a dor da construção, ele não sentiu a dor de fazer acontecer, ele só pegou o bem pronto. E como ele não tem envolvimento emocional com aquilo que aconteceu, porque ele não sentiu dor, ele vende mais barato. Então, o melhor negócio que existe é aquele despachante que trabalha no cartório, comprando imóveis de herdeiro, porque os herdeiros nunca sabem o preço real do que foi feito. Ele nunca sabe, na maioria das vezes, ele nunca sabe o quanto de dor foi empenhado para que aquela situação acontecesse. Não confunda herdeiro com sucessor. O sucessor sabe, sim, o quanto foi impregnado de suor e dor naquele investimento para que aquilo fosse positivo e efetivo. O herdeiro não sabe. O herdeiro só pensa em gastar. O sucessor pensa em levar adiante o legado. Tem muita diferença nisso. Mas vamos voltar aqui. O que muda nas operações em criptoativos? A lei entra em vigor 180 dias após sancionada. Então, por enquanto, o mercado segue funcionando sem alterações. A partir da vigência da lei, as novas garantias de proteção jurídica poderão ser acionadas pelos investidores. No entanto, ainda há muitos detalhes por serem definidos nos próximos meses quanto a esses trâmites. Do ponto de vista das operações de compra e venda, nada muda. A regulamentação quanto à declaração das criptomoedas na aba de bens e direitos, no imposto de renda, e a tributação sobre ganho de capital para vendas acima de 35 mil no mês permanecem inalteradas, pelo menos por enquanto. Então, essa é uma dúvida muito grande dos investidores. O que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa informar para a Receita que você tem investimento em criptoativos, em ativos digitais. Você precisa informar. A Binance, ela é uma exchange localizada fora do Brasil. Ela não tem essa obrigação por enquanto. Como ela tem uma empresa no Brasil e ela está se regulamentando no país, ela vai informar. Então, a Receita vai saber os seus passos em relação a criptoativos, ativos digitais. Quando eu preciso pagar? Eu preciso pagar quando eu tiver vendas acima de 35 mil no mês corrente. Por exemplo, se eu vendi 35 mil reais em criptoativos em dezembro, eu preciso declarar a respeito dessa venda a minha lucratividade em janeiro. Ok? Se eu vender acima de 35 mil, eu preciso declarar o quanto eu lucrei nesses 35 mil. Por quanto eu comprei, por quanto eu vendi,
fazer esse número e pagar a alíquota referente. Se eu não vender 35 mil, vender 30 mil, eu só preciso informar a Receita. Claro? Tranquilo? Há desvantagens na lei de criptomoedas? As opiniões ainda se dividem um pouco quanto a isso. Se, por um lado, todos reconhecem que a maior segurança jurídica fortalece esse novo mercado, por outro lado, muitos questionam se a regulamentação não irá engessar o principal diferencial dos criptoativos, que é a descentralização. Eu entendo que ainda é cedo para chegar a uma conclusão sobre esse aspecto, pois a regulamentação ainda é um tema em debate nos mercados do mundo todo, e há muitas pontas soltas que precisarão ser gradativamente amarradas em escala global nos próximos anos. Um ponto importante que ficou fora do projeto de lei 4401 de 2021 é que, no entendimento do autor, pode sim representar um risco ao investidor. É a questão da segregação patrimonial. Como as corretoras de criptomoedas não são obrigadas a manter o dinheiro dos clientes separado dos ativos corporativos, ou seja, não precisam segregar o patrimônio, isso deixa o investidor exposto, na medida em que a corretora pode usar esse patrimônio sem controles de risco regulamentados, dando brechas a situações como a que vimos recentemente com a falência da corretora FTX, que lesou investidores em bilhões de dólares. Vale a pena continuar operando criptomoedas? O autor considera que as criptomoedas vieram para ficar, e principalmente trazer modificações estruturais nas transações financeiras no mercado mundial. Mas tudo ainda é muito novo e um longo percurso será percorrido por governos e seus órgãos de regulamentação e controle até que esse mercado esteja totalmente consolidado. Sendo assim, entendo que vale a pena ter criptomoedas em seu portfólio de ativos, porém numa proporção pequena em relação ao patrimônio total. Especialmente a quem está começando agora a conhecer o mundo das criptomoedas, recomendo cautela. Ao mesmo tempo em que são ativos com grande potencial, elas também representam alta volatilidade. Portanto, sua posição em criptomoedas deve estar restrita àquela parcela de sua carteira destinada ao risco. Com moderação e planejamento, não há motivos para ficar fora desta que deve ser a primeira grande revolução fiduciária desde o surgimento do dinheiro. Eduardo Mira é formado em telecomunicações, com pós-graduação em pedagogia empresarial e MBA em gestão de investimento. É analista CNPI, certificado CPA 10 e CPA 20, ex-gerente do Banco do Brasil e da corretora Modal. Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores e não refletem necessariamente a opinião da Forbes Brasil, de seus editores, e nem do canal André Renato Cripto, nem do André Renato Coach e Investidor. Essa matéria de Forbes. Grande abraço para você. Grato pela presença aqui nesse vídeo, grato pela paciência, grato pela parceria. É uma honra fazer conteúdo para você, é uma alegria imensa saber que você está aí do outro lado, me emprestando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Se você gostou do conteúdo, comenta, curte, compartilha. Faz um movimento aqui no vídeo para o algoritmo do YouTube entender esse vídeo como relevante e disponibilizar para mais pessoas. Atendendo a uma solicitação dos meus inscritos e do grupo de WhatsApp, está aqui o conteúdo que vocês pediram. Lembrando que esse conteúdo é educacional, jamais aqui no canal será dada instrução de compra ou venda de criptoativos. Vista a sua armadura contra a ganância e contra o desejo incontrolável de comprar topo. Estude, internalize o conhecimento que esse vídeo está proporcionando para você e tome as suas decisões no mercado por sua conta e risco. Tendo sempre em mente que no mercado de criptomoedas, em 5 minutos, tudo pode mudar. O que hoje é uma moeda muito forte, daqui a 2 horas pode não ser mais. Então, traga para esse mercado somente o dinheiro do troco, aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Não invista em cripto um dinheiro que você vai precisar dele para pagar a conta semana que vem. Porque você pode ter uma desagradável surpresa e o seu dinheiro lá na semana que vem valer 15%, 20%, 25%, até 30%, quem sabe, menos do que hoje. Esse é o retrato do mercado de criptomoedas. Um mercado muito promissor, porém extremamente volátil. Um grande abraço para você, saudações de acordo com o horário que você assistiu esse vídeo. E a gente se vê na jornada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.